boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero agradecer especialmente o espaço para poder apresentar um conteúdo que eu já venho pesquisando há cerca de 9 anos e que a gente desenvolveu com muito mais detalhe no grupo de pesquisa, o professor Guilherme. A gente desenvolveu algumas conversas e reflexões envolvendo especificamente os youtubers por cerca de 6 meses, tá, com alguns colegas. A gente trouxe convidados também para poder entender, então, sejam youtubers, sejam pessoas, youtubers mirins e youtubers também adultos, para poder entender um pouco das dinâmicas, das realidades. E a gente, ao final, fez a publicação de um artigo também, compilando tudo que a gente tinha discutido, então realmente foi muito proveitoso. Então, deixa eu falar. Então, por que a gente está hoje discutindo especificamente as plataformas do YouTube e a plataforma do TikTok? Então, eu trouxe aqui uma tabela que mostra o conteúdo acessado, tá, por idade. Então, a gente pode começar aqui. A tabela indica que dos 0 até os 6 anos, a gente tem uma prevalência de acompanhamento de conteúdo de uma plataforma que chama YouTube Kids. O YouTube Kids é uma plataforma com alguns controles de acesso mais voltados para crianças pequenas. Normalmente, quando você cria um conteúdo e marca como conteúdo infantil, ele vai para essa plataforma, se o algoritmo permitir. E lá existem algumas restrições, então, de tempo que você pode colocar, de número de acessos, inclusive de veiculação de publicidade comercial. Mas eu já indico que, pesquisando o YouTube Kids ao longo também dos anos, eu já vi algumas violações desses termos também, mas enfim, isso é uma questão que eu vou discutir um pouco mais para frente. E lembrando que a faixa etária que eu estou destacando é do 0 aos 6 anos, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, indica o acesso a telas apenas a partir dos 2 anos. Então a gente já tem esse perfil. Dos 7 ali aos 12 anos, a gente tem uma prevalência de acesso ao conteúdo do YouTube da plataforma convencional, da plataforma que todo mundo conhece. E, por sua vez, o TikTok, ele aparece ali com bastante preponderância para adolescentes de 13 a 16 anos, tá? Então, ele representou 65% de acesso. Então, por isso que a gente está destacando hoje as duas plataformas. Eu vou renovar aqui a definição que o professor Guilherme já trouxe, quando a gente está falando sobre a perspectiva do trabalho infantil artístico. A gente tem toda a prestação de serviço apropriada economicamente por outrem, remunerada ou não, realizada antes da idade mínima para trabalho, envolvendo manifestação artística. De modo que não importa se houve contrapartida econômica por tal participação, isso na perspectiva da criança e do adolescente. Então, mesmo quando a atuação se dá em troca de produtos, ou simplesmente pela oportunidade de exposição da imagem, visando o reconhecimento do trabalho e a possibilidade de novos contratos. Então, é uma perspectiva muito mais ampla de trabalho infantil. Também, só mencionando aqui a disposição do ECA acerca da necessidade de expedição de alvará, quando a gente está falando de trabalho infantil artístico, de modo que, no momento de expedição do alvará, tem que ser observado tanto os princípios do ECA, quanto as realidades de como aquela atividade vai ser exercida. Então, a gente tem peculiaridades locais, existência de instalações adequadas, tipo de frequência habitual ao local, dentre outros requisitos que devem ser especificamente para aquele caso analisados. E a gente sabe que, na realidade, infelizmente, para as atividades enquanto influenciador, a gente não conta, em muitos casos, com a expedição do alvará. Para a gente comentar, então, sobre os youtubers e os tiktokers, a gente precisa dar um passo antes e pensar o que são os influenciadores digitais. Hoje, os influenciadores digitais, eles já contam no número do CBO. Eu trouxe aqui algumas das definições que englobam esse CBO, para a gente já pensar em algumas palavras-chave, tá? Então, a gente tem os influenciadores digitais. Eles realizam postagens de conteúdo, eles acompanham o alcance, desempenho e relevância dos conteúdos postados, eles exploram novas redes e formatos disponíveis para atingir clientes e potenciais consumidores, mediar conflitos oriundos de postagens com reações negativas, avaliar a aderência e potencial do conteúdo junto aos seguidores de marca e empresa e desenvolver campanhas para divulgação de conteúdos para diferentes redes sociais. Então, só para essa definição, a gente já consegue perceber uma relação com consumo, publicidade comercial, parceria com marcas e empresas, tá? Produção de grande conteúdo para diferentes redes sociais, além do conteúdo poder contar com algum tipo de reação negativa. Então, já é um grande contexto para a gente começar a conversar.
Falando agora especificamente sobre influenciadores digitais milênios, eu trouxe esse desenho só para a gente, né, conseguir visualizar um pouco mais especificamente aqui gêneros e espécies. Então a gente tem os influenciadores digitais enquanto gênero, os influenciadores milênios dentro do gênero, e aí a gente tem, né, segmentações com base na plataforma que é escolhida. Então a gente tem os youtubers mirins, a gente tem os tiktokers mirins, uma área de intersecção, porque é muito comum que um youtuber também tenha conta no TikTok, que um tiktoker também tenha conta no Instagram. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas isso para a gente visualizar a realidade que a gente está conversando. Qual que é o perfil, então, dos influenciadores digitais mirins? Eu trouxe algumas das características. Idade, de 0 a 18 anos. 0 anos? Como assim 0? Eu acompanhei há alguns anos atrás, tá, um canal de uma influenciadora, que a irmã dela, a mãe dela estava grávida e o parto já foi disponibilizado na internet. O parto ficou disponível por cerca de 2 anos, pelo que eu acompanhei, hoje em dia não está mais disponível, e já tinha a publicidade do que foi levado para a maternidade para poder receber essa criança, o link que você poderia comprar, os produtos. Então, por isso que eu coloco de 0 a 18, que realmente não tem limitação. Então, a gente tem exposição da rotina, casa, família. Tá? O conteúdo, ele acompanha as trends do momento, né? Então, são os conteúdos que mais são interessantes nas plataformas. Hoje, como alguns destaques, né, das trends do momento, a gente tem pegadinhas, né, que a professora Mariana até citou como se fossem sketches. A gente tem essa sigla que significa Get Ready With Me, que está muito famosa especificamente no TikTok, que é você gravar enquanto você se arruma, tá? Dancinhas, todo mundo já sabe do TikTok. Outra coisa muito interessante é uma questão de relação com marca, mesmo que não apareça uma publicidade comercial tão específica, tem os produtos que são desejados. Então eu vejo sempre conteúdo envolvendo bala fina ao longo dos meus 9 anos de pesquisa, tá? Independentemente da FIM pagar, enfim, para essa publicidade comercial ou não. Produtos escolares, então quando a gente está em começo do semestre, normalmente tem muita publicidade, acompanhe comigo pontos nos produtos para esse semestre, enfim. A gente ainda tem também um perfil de comunicação próxima com o público, então tanto uma comunicação verbal, né, de frases que ficam coladas, com expressões que elas sempre utilizam, quanto também uma comunicação visual, então as roupas que são utilizadas, 116 vídeos, 4,1 milhões de inscritos, 27 bilhões de visualizações, canal ativo desde 2015, tem conta no Instagram e outras 3 contas no YouTube, tá? É o 6º canal mais assistido do Brasil. O valor estimado de recebimentos por ano que o Social Blade faz, ele não é exato, ele é uma estimativa com base nas visualizações. A gente tem 984 mil e 15,6 milhões, tá, de dólares. A Maria Clara tem 12 anos, o JP tem 15 anos, eles estão na plataforma e eles estão sempre configurando aí entre os canais mais assistidos ao longo praticamente todo o meu período de pesquisa, tá? A Valentina Pontes, essa é um pouco mais recente, 1.516 vídeos, 24,1 milhões de inscritos, 8 milhões de visualizações, está no YouTube desde 2014, tem conta no Instagram, é o 16º canal mais assistido no Brasil. Tem um canal voltado para games também, que também é outro trend, né? Você fazer vídeos enquanto você joga e comenta. O valor estimado de recebimentos por ano é de 289 mil a 4,6 milhões de dólares, e ela está atualmente com 12 anos. A Juliana Baltar, por sua vez, outro canal, 2.363 vídeos, 17,6 bilhões de inscritos, 4 bilhões de visualizações, canal ativo desde 2010. Então a gente tem um desenvolvimento muito grande dela dentro da plataforma. Tem Instagram, é o 30º canal mais assistido do Brasil. O valor estimado de recebimento por ano tem 104 mil e 1,7 milhões e com 16 anos. A Juliana Baltar, ela ficou muito famosa uns anos atrás, porque era muito comum que youtubers fizessem participações nos canais de outros youtubers para poder ir divulgando. Então ela ficou muito famosa nessa época. Por fim, o Crescendo com a Luluca foi outro que eu identifiquei, 1.494 vídeos postados, 15,6 milhões de inscritos, 5 milhões de visualizações, canal ativo desde 2015, também tem conta no Instagram, é o 37º canal mais assistido do Brasil, recebimentos estimados então de 217 mil a 3,5 milhões, tá? Ela está atualmente com 15 anos, e a Luluca, especialmente, é um caso que eu gosto de trazer, porque o salão de cortar o cabelo de São Paulo decidiu abrir uma loja no térreo de um produto que era muito famoso entre as crianças, que era o slime. Não sei para quem acompanhou, enfim, era uma febre entre crianças. E eles chamaram a Luluca para poder fazer a divulgação. Então, era uma loja que não existia, a Luluca foi chamada para fazer literalmente a abertura e lotou praticamente, lotou, na verdade, a loja, o salão,
a e quase o baile, com a presença da Luluca. E a Luluca, ela é costumeiramente convidada para fazer essas divulgações de marcas, de produtos, enfim, de espaços. E ela tem uma comunicação absurda, assim, ela realmente fala muito bem, desde criança ela também tem uma plataforma, ela te convence, ela tem uma comunicação que as crianças e os adolescentes adoram, tá? Então é um caso também que eu gosto de trazer, porque esse foi bem próximo. Vamos falar um pouco então sobre termos de serviço das plataformas, porque quando a gente está falando sobre a utilização de uma plataforma, é muito importante a gente entender quais são, né, os meus direitos e as minhas obrigações nessas plataformas. Então a gente tem a YouTube Kids, que eu já mencionei, voltada para crianças de todas as idades, com algumas ferramentas de controle de conteúdo, de controle de tempo de exposição. Então eu sempre menciono porque ela também aparece ali nas plataformas mais assistidas. Por sua vez, o YouTube, o comum que a gente conhece, a gente tem as seguintes definições, tá? 13 anos é a idade mínima para usar o serviço do YouTube. Então a gente já tem um choque aqui, né? Então eu não sei quantos sabiam, eu só fui saber quando eu fui acessar pela primeira vez os termos de serviço. E a gente sabe que tem pessoas com menos de 13 anos que acessam a plataforma, tá? E o YouTube também coloca que se você tem entre 13 e 18 anos, você precisa ser acompanhado por um responsável durante a sua utilização do espaço. Então, o que o YouTube faz olha, pai, mãe, responsável, vocês acompanham, eu estou oferecendo a plataforma. Então, a gente já vê um distanciamento. Inclusive, em eventos que eu já participei, no YouTube estava, então, assim, se coloca à disposição para discutir, mas, infelizmente, ao longo de vários termos de serviço que eu estudei, isso se mantém, essa responsabilização aí para famílias. A gente também tem, não é o foco da minha apresentação hoje, mas a gente tem que pensar um pouquinho nos formatos de monetização do conteúdo, tá? Então a gente alcança a produção de conteúdo com monetização a partir de alguma expressividade do canal. E aí o YouTube permite para você assinar o programa de parcerias. Então a gente tem possibilidade de rendimento, então eu vou lá, entro no YouTube, crio uma conta, começo a divulgar, começo a criar os meus conteúdos, esses conteúdos começam a ganhar expressividade, eu quero pensar então numa monetização, né, sobre esse conteúdo, então eu vou ver esses termos do programa de parcerias. Então eu trouxe só alguns exemplos. A gente tem possibilidade por meio de receitas de anúncios, tá? Então você cria uma parceria por meio da plataforma que chama Google AdSense, em que que marcas, né, vão deixar a publicidade ali pronta, e aí você disponibiliza o seu canal e vai haver um encaixe dessa publicidade no momento mais assistido do seu vídeo, tá? Então, a gente vai ter uma receita a partir dos acessos, seja no conteúdo direto da publicidade, ali, então você clica e já vai para um site, por exemplo, para compra, seja porque você visualizou o conteúdo publicitário, todo, metade, são várias formas de cálculo, tá? Mas a gente tem essa possibilidade por meio de receitas de anúncio, e a gente também tem essa possibilidade porque acesso pelo YouTube Premium. Então, quem paga o YouTube Premium e acessa o seu conteúdo, você também vai ganhar um percentual, tá? E aí, os requisitos mínimos para você poder acessar essas duas ferramentas, você tem que ter 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas de exibição no último ano, tá? Então, é um conteúdo assim que você tem que produzir bastante para chegar lá. Outra possibilidade de ferramenta para você receber é por meio do valor de mais. O valor de mais é literalmente um joinha que vai aparecer na tela e ele vai subir, que você compra, você que está assistindo o conteúdo, para que o influenciador te veja. Literalmente apenas isso, tá? Tem várias ferramentas que o YouTube ele disponibiliza, o TikTok também, apenas para que as pessoas possam interagir com os influenciadores. E está escrito ali, ó, os termos, você tem que ter mais de 1.000 inscritos, mais de 4.000 horas de exibição no ano e ter 18 anos. E ali no canto, para vocês entenderem um pouco o que eu falo dos problemas da plataforma, tem um canal também bem famoso aqui, o Rede do Caian. Caian é uma criança, aqui o Stream é uma adolescente, e está aparecendo ali a opção de você comprar um valor de mais. Então, por mais que tenham essas limitações, a gente ainda consegue encontrar alguns conteúdos que permitam compras, enfim, inversão para dinheiro, tá? Fora do programa. Então, se eu não estou pensando no programa de parceria do YouTube, eu ainda consigo gerar, né, algum tipo de renda? Sim, você consegue, tá? Então, contratação por marcas e promoção de produtos e serviços, que a gente chama de unboxing reviews, tá? Aqui, quando uma marca entra em contato com um youtuber muito famoso, aqui, normalmente, a gente verifica que nesse processo de contratação, as próprias marcas, elas pedem realmente a expedição do alvará, tá? Então, a gente não tem acesso, mas normalmente o único momento que a gente vai sentir que realmente tem uma preocupação com a autorização é quando tem uma contratação diretamente feita por marca, sem a intermediação da plataforma.
O unboxing review, também não sei para quem está muito acostumado com os termos, quando o youtuber, ele, por exemplo, ganha de uma marca infantil, ele vai fazer um unboxing, então tá fechado, e ele vai ficar bastante tempo falando, nossa, essa embalagem é assim e tal, não sei o quê, tudo isso para criar uma expectativa. Finalmente ele vai abrir, vai experimentar esse produto e vai começar a falar, nossa, muito bom, gostei, vocês também têm que experimentar, que é delicioso. E esses vídeos normalmente duram muito tempo, então eles criam uma expectativa muito grande. Quando a gente está pensando sobre youtubers mirins, a gente tem que lembrar também que, né, que a publicidade infantil no Brasil está proibida, também não é objeto da minha apresentação hoje. E o formato de publicidade infantil, considerando personalidade infantil, é penalizado de uma maneira ainda mais gráfica, né? Porque justamente você está usando essa comunicação entre crianças e entre adolescentes para poder fazer promoção de, enfim, de serviços ou de produtos. Então, o que é muito cruel. Inclusive, alguns anos atrás, eu participei, né, de uma conversa que a gente encaminhou alguns conteúdos e o Ministério Público do Estado de São Paulo verificou que vários canais estavam fazendo publicidade comercial por meio de youtubers e pediram para que o Google tirasse esses conteúdos, porque na época nem tinha aquela identificação com uma hashtag de publicidade. Então, você assistiu o conteúdo, você achava que era um conteúdo que o youtuber de fato estava fazendo, não era. Era um comercial, no fim, né? E lembrando que as crianças até 12 anos, elas acham que o conteúdo publicitário faz parte do conteúdo que faz parte da realidade. Então, realmente é bem cruel. Como a minha pesquisa ela olha bastante também pela perspectiva da sociologia do direito, eu trouxe a hashtag até nesse canal que o professor comentou que não gostaria de mencionar, mas enfim, também não vou trazendo a imagem. Um caso bem emblemático foi o Bel para meninas uns anos atrás. A Bel foi uma influenciadora digital que eu acompanhei também por muitos anos. Começou com ela a mãe fazendo penteados nela e gravava esses vídeos e ia pro YouTube. Depois começou a criar realmente um canal sobre a realidade, a rotina da Bel. E por sua vez também da irmãzinha dela, da Nina, e a Nina que eu comentei com vocês que o quarto estava disponível na internet, tá? Então, o que acabou acontecendo? As pessoas que acompanhavam a Bel estavam começando a notar que, aparentemente, a mãe estava dando tempo de infantilização da filha para que os conteúdos continuassem voltados para o público infantil e continuassem, então, os números aumentando, a renda aumentando. Além disso, né, conforme a professora expôs, também tinha uma questão sobre os desafios aos quais a menina era submetida, e algumas situações até eventualmente perigosas, o que levou, no final, né, toda essa manifestação a investigações, mas também ao cancelamento da Bel, da Nina e da mãe, que fizeram várias manifestações da época explicando como se tratava, né, das denúncias, não era pela realidade, mas acabou chegando ao cancelamento, tanto que ela nem figura mais entre os vídeos mais assistidos. Mudando um pouco agora de plataforma, vamos falar dos TikTokers mirins. Eu trouxe 3, tá? O TikTok, especificamente, é uma plataforma que eu comecei a desenvolver estudos faz pouco tempo, né? Porque, especialmente porque explodiu da pandemia para cá, com as dancinhas, as interações. Eu trouxe 3 canais. Eu trouxe um canal da Liz Macedo, que é uma menina de 14 anos, que está com 4,2 milhões de seguidores. A Tozeto, que está com 16 anos, que está com 721 mil seguidores. E o Jack, a minha mãe que está com 9 anos e 621,4 mil seguidores. Só para poder falar um pouco sobre esses perfis, os 2 primeiros são de meninas, eles têm muita conexão com divulgação da realidade, com dancinhas, com aquele Get Ready With Me que eu falei para vocês, tá? E a gente, infelizmente, também tem notado nos vídeos uma questão envolvendo adultização precoce e sexualização precoce, tá? Principalmente, né, nas músicas escolhidas no fundo, nas danças que são feitas, e também, infelizmente, nos comentários que aparecem nas laterais, tá? Porque, diferentemente do YouTube, que coloca uma restrição se você identificar aquele conteúdo como infantil para que as pessoas não comentem, apesar de às vezes isso acontecer, mas, enfim, o TikTok, por enquanto, não tem essa limitação, então a gente vê vários comentários, às vezes adultos, voltados, então, para essas influenciadoras. Inclusive, a Tozeto publicou, esses poucos dias, um vídeo dançando com o uniforme da escola, dentro da escola com as amigas. E todo mundo já estava identificando os outros influenciadores que também eram da mesma escola e o relacionamento que ela tinha com uma pessoa que também era de... Enfim, fica realmente uma novela da vida dessas crianças, desses adolescentes, tá? O Isaac Minvin, por sua vez, ele é identificado na internet como agroboy mirim. Ele mora numa fazenda e os conteúdos dele são da rotina dele, mas também tem a participação de adultos nos conteúdos. E às vezes os conteúdos não são tão infantis assim, apesar dele estar com o rostinho dele ali, você vê os adultos comentando questões, enfim, que não necessariamente são no universo infantil.
Em termos de serviço, então, do TikTok, a gente também tem uma questão de limitação etária, 13 anos também, para quem não sabia. Também a mesma questão ali dos 13 aos 18 anos, você fazer o acompanhamento de um responsável. E o TikTok, inclusive, depois também de várias denúncias que estavam sendo encaminhadas, da gente notar muitos perfis de pessoas, de crianças, né, com até 12 anos, enfim, adolescentes estavam na plataforma abaixo da idade. Aí o TikTok também é um termo de serviço para poder permitir destacar, para você reportar quando você vê um canal de uma criança, tá? Engraçado em colocar isso aqui, porque o Isaac Amendoim, ele está com 9 anos e apareceu uma matéria sobre com o símbolo do TikTok, indicando ali umas questões de perfil dele. Então, a questão do acompanhamento dos responsáveis, que eu falei também dos 13 anos, assim como o YouTube. Uma questão muito interessante, que no termos do serviço, tá? Você está conseguindo autorização perpétua para a divulgação do seu conteúdo. Perpétua, tá? O YouTube tem uma posição muito parecida, mas um pouquinho editada, que fala que quando você apaga o conteúdo do YouTube, ele pode ficar disponível por um tempo comercialmente razoável. E também ninguém sabe o que é comercialmente razoável. Sim. Falando sobre a monetização do TikTok, a monetização do formato do TikTok, ela é mais fácil. Eu já vi alguns influenciadores falando que é mais fácil ganhar dinheiro no TikTok do que no YouTube, porque o YouTube você precisa lançar muitos requisitos e a transparência aí do algoritmo para pagamento é muito complexa. Muitos YouTubers falam que os canais maiores, às vezes por produção, mesma quantidade de conteúdo, ganham mais que canais menores, existe tudo uma pauta. Mas falando um pouquinho aqui sobre o TikTok, a gente tem 4 formas principais, né? Por meio da plataforma mesmo. A gente tem o programa TikTok Live Stream ou presença de vídeo, tá? Que é permitido, então, se você tem mais de 18 anos, 10 mil seguidores, conta com mais de 30 dias, publicação de um vídeo ali por 30 dias. O que acontece? Você é permitido lá fazer uma transmissão online e ao longo dessa transmissão online do seu conteúdo, as pessoas que estão assistindo podem comprar moedas, te dar essas moedas em formato de presentes. Esses presentes seriam diamantes. Por sua vez, os diamantes eles podem ser convertidos em valor monetário que você recebe na sua conta do PayPal, tá? A gente também tem um programa de recompensas do criador, também a partir de 18 anos, canais com mais de 10 mil seguidores, 100 mil visualizações em 50 dias, conteúdo original por pelo menos 1 minuto. E o vídeo que você está postando precisa ter 1000 visualizações. Então, a gente tem um algoritmo também que faz o pagamento a partir de 1000 visualizações. São alguns critérios também que variam, mas normalmente as pessoas relatam que é muito mais fácil você alcançar, porque o TikTok é uma plataforma extremamente assistida e você alcança esses números muito rápido. Inclusive, eu estava tendo a oportunidade de dar uma olhada em uma influenciadora sobre questões do dia a dia da rotina dela. Ela falou: fazer uma receita do bolo às vezes me dá um número absurdo de visualizações, eu já estou ganhando com esse vídeo. Então, realmente é muito fácil. A gente também tem o TikTok Creator Marketplace, que é muito parecido com a plataforma do Google AdSense, que também aproxima esses canais das publicidades comerciais, elas são parcerias. E por fim, a gente também tem a possibilidade, né, das pessoas assinarem as séries. Então você pode produzir um conteúdo de séries que são 80 vídeos, de 30 segundos a 20 minutos, e aí as pessoas fazem uma assinatura específica e conseguem acessar o seu conteúdo e você ganha por ele, tá bem? Por fim, eu queria só destacar aqui, né, ainda dentro do tema dos TikTok, eu queria destacar aqui um fenômeno que tem acontecido bastante, que é o da Sephora Kids, que justamente por conta desse conteúdo do Get Ready With Me do TikTok, as crianças têm invadido as lojas, né, de produtos, inclusive adultos, para poder comprar ácido hialurônico, para poder comprar produtos, enfim, para aparências. E a gente tem visto como um problema, assim, muito sensível relacionado a essas, tá? Então, o que a gente consegue estabelecer aqui com algumas conclusões? Por um lado, a gente sabe que a comunicação no meio digital ela é uma realidade. A gente também tem uma necessidade de observância da criança e adolescente, sujeitos de direitos, né, por isso não mais menores, de liberdade de expressão. Eu coloquei aqui, inclusive, a previsão da liberdade de expressão numa resolução super recente do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescência, que é a 245, tá, do CONAMP. A 245 ela fala sobre os direitos de crianças no meio ambiente digital e é profundamente inspirado pelo comentário da ONU no 25, tá? Sobre também direitos de crianças no meio ambiente digital que veio em decorrência da pandemia. E aí são dispostos diversos princípios de direitos das crianças que têm que ser observados, e um deles é a liberdade de expressão. Então a gente tem que entender que o meio digital ele vai ser um ambiente para as crianças e adolescentes, eles vão se manifestar.
Mas o que a gente tem por outro lado? A gente tem trabalho antes da idade mínima, que como vocês viram, é trabalho. A gente tem exposição da figura na internet sem limite de tempo. Aqui no cantinho eu tirei um print de um vídeo de uma prima de 2 influenciadoras que são as irmãs Pina, que com 1 aninho já estava também no rostinho dela no YouTube, tá? A gente tem grande ausência de formalização do trabalho do Estado, como eu falei, ao parar, quando muito, só com as parcerias com as marcas. Dificuldade na fiscalização, então vocês terem uma ideia, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que um dia antes olhar o Social Blade e os números do TikTok para poder ver o que eu trago nas minhas apresentações. Então vocês imaginam fazer a fiscalização desse tipo de conteúdo. E a gente ainda tem um grande investimento em publicidade nos meios digitais. Ano passado aqui no Brasil foram investidos 35 milhões tá, em publicidade no meio digital. E as histórias de sucesso levam os responsáveis a entender que é algo positivo. Eu não gosto também de trabalhar a responsabilização muito pesada sobre os pais, sobre as mães, porque é um valor muito grande de marketing, tá? E também é uma preocupação, é uma vontade dos filhos, enfim, desempenho, mas a gente tem uma glamorização realmente muito grande dessas atividades que não são tão populosas assim. A gente também, como vocês viram, pouca responsabilidade das plataformas, a monetização de conteúdo sem regras extremamente objetivas, então sempre fica essa dúvida de quanto eu vou receber. Uma youtuber que a gente chamou para o Newton falou que no mês que ela gostou muito, ela ganhou R$300 e conseguiu comprar uma câmera, que é muito diferente dos números, né, que eu tinha para vocês de canais grandes. O tempo para lazer, descanso, convivência familiar e comunitária ficam prejudicados, além do direito à desconexão, porque muitas vezes os vídeos são gravados dentro do ambiente de casa, dentro da escola. Então, o que é um ambiente onde eu tenho convivência familiar, onde eu descanso, o que é um ambiente onde eu trabalho? Aqui no canto eu trouxe um vídeo das irmãs Pina, que também vocês podem ver que dá para poder comprar no Valor Demais também, em que a mãe da minha irmã que estava fazendo a gravação falou: hoje eu nem consegui gravar o programa mais cedo porque as bonitas acordavam tarde. Mas é uma obrigação também essas crianças acordarem cedo para produzir conteúdo. Então, trouxe aqui também algumas imagens do canal da Maria Clara do JP. Aqui é o canal da Maria Clara, que não era bem novinha, tá? Fazendo publicidade, claramente ali de material escolar nesse mesmo semestre. E ali é uma publicidade que ela foi com uma amiga assistir um filme. Literalmente o vídeo é sobre ir lá no cinema. Vocês podem ver ali um product placement também com o símbolo dos cinemas ou filmes. E o product placement também é outro formato de publicidade extremamente prejudicial. Dentre outros exemplos, né, a gente tem aqui a Lulu acordando e começando a gravar um vídeo de minha rotina para a escola, ela está com a carreira avançada. A gente tem publicidade ali também incluindo questões, né, de consumo de chocolate, enfim. E a gente tem ali a Maria Clara fazendo divulgação, acho que da terceira versão de materiais escolares que eles lançam, eles têm muitos produtos oficiais, bonecos, eles tudo. Aqui, inclusive, o boneco da boneca da Maria Clara. E aí o que eu chamo de vida de vitrine, né? Então essas crianças, esses adolescentes, eles têm uma vida totalmente voltada para ser um conteúdo publicitário. Então eles estão presos dentro dessa vitrine que todo mundo, né, os enxerga, enfim, dentro do que é para ser visto, e também performam. Então, o que é muito brutal, né? Inclusive aqui no Brasil eu também trouxe a publicidade que está no canal da Maria Clara do JP, das roupas, né, que eles fizeram parceria com uma loja. E as questões da utilização precoce, então a gente tem a questão com as roupas, exposição, ali no YouTube Vídeos, a gente tem até as minhas pulseiras, a minha bolsa de marca, o segundo vídeo ela está fazendo publicidade com o salão de beleza infantil. Então a gente sempre tem muitos exemplos, né, nesses canais. Exposição a comentários. Esse aqui é um comentário que eu peguei do canal das Irmãs Pina, que deveria estar bloqueado para comentários, em que aparentemente uma criança pegou o smartphone de algum familiar, entrou e fez alguns comentários ali negativos que uma amiga dela tinha feito. E ela reproduziu. Então também dá quanto essas crianças e esses adolescentes conseguem lidar com o conteúdo que acaba sendo exposto a partir da publicação deles. Último slide, prometo. Só vou trazer o caso da França. Foi o primeiro país a regulamentar o trabalho dos influenciadores mirins, tá? Que trouxe algumas disposições que realmente ficam como, né, uma recepção para a gente. Os pais ou responsáveis deverão demandar autorização individual pela administração responsável do Estado. A receita obtida pelos filhos por meio da atividade online tem que ser submetida a uma poupança. E outras questões pertinentes ao trabalho são supervisionadas, como horário, duração de turnos, obrigações e outros aspectos aí, inclusive vida escolar e lazer, que são questões que hoje em dia a gente não tem acompanhamento, né? Como a gente pode ver, geram diversas consequências. Eu quero agradecer os
faço novamente. Quero agradecer, inclusive, de várias reações do conteúdo apresentado, então realmente pesquisa muito disso, é muita troca. E quem quiser também me seguir no Instagram, dá para ter uma troca também por lá, tá bom, gente? Muito obrigada.